Olá, vamos aqui uma orientação para sair da página em branco, de como começa a fazer a identificação de quais são os conceitos-chave do seu trabalho. O que vai ser colocado na fundamentação teórica? Existem várias formas de fazer, essa aqui é uma delas, sempre naquela lógica da primeira versão, de saindo da tela em branco. A gente pode começar fazendo um título e desse título a gente extrai palavras-chave. Eu vou fazer alguns exemplos aqui a partir desse site, que tem algumas monografias de graduação, de pós, não importa. Vou pegar um exemplo aqui, de preferência, de um assunto que pouca gente entende, para ensinar exatamente a lógica, a estrutura dessa forma de definir os conceitos-chave. Vamos pegar esse daqui, um algoritmo VND para o problema de partição de strings comuns mínimo. Então, a gente tem aqui problema de partição de string como mínima, provavelmente é o tema maior. O primeiro item da fundamentação é o tema maior, o segundo tema específico e o terceiro mais aplicado à sua solução. Assim você consegue contar uma historinha bem assim, era uma vez. Vamos ver lá como é que tá. Problema, participante string, o algoritmo e algo específico que vai ser o problema, o tema mesmo. Então, problema de otimização, vamos ver, problema de partição de string como mínima, provavelmente é esse primeiro aqui que está representado, problema de otimização não sei o quê, aquele VDN, que é a segunda parte do texto, esse primeiro, você não precisa estar bem escrito, quer dizer assim, textualmente escrito, pode estar representado. Então, isso aqui eu não entendo, não, mas eu acredito que está representando aquele outro. E esse heurística talvez seja exatamente o trabalho, esse trabalho aqui, olha, é isso mesmo. Tá vendo aqui embaixo? Heurísticas. Nem preciso saber o que heurística é essa aqui, gulosa. Mas eu já sei, já tinha imaginado que era algo ligado ao trabalho. Para ficar mais fácil de contar a história, eu sugeriria esse 3.1 realmente ser o tema geral, esse algoritmo variable ser o tema específico, aí você vai contando a história, vai afunilando, e chega no tema geral, no tema bem específico do trabalho, e o terceiro item seria esse heurísticas. Seria o esqueleto para sair do papel em branco. Mas a partir do momento que você sai do trabalho em branco, do papel em branco, você escreve seu trabalho, com o tempo vai amadurecendo como você conta melhor a sua história. Então, nesse trabalho aqui, entendeu-se que esse heurísticas, que é o tema realmente do trabalho, não seria o 3.3, ficou o 3.2. Cada um tem seu estilo. O que eu fico falando das técnicas é para sair da tela em branco. Vamos pegar esse daqui, implementação e análise de desempenho de um sistema single board para monitoramento aéreo. Eu gosto de pegar exatamente esses exemplos, temas bem específicos, pouca gente conhece, pelo menos no meu meio, para poder a gente ver mais claramente a estrutura do trabalho. Quais são os conceitos-chave aqui? Tem análise de desempenho, tem sistema single board e tem esse monitoramento aéreo. Como é que eu contaria a história, que a fundamentação teórica é uma história que você vai contando? É uma vez o sistema de monitoramento aéreo, aí você conta esse tema geral. O primeiro item eu colocaria o tema geral, o monitoramento aéreo, e vai contando a história, o contexto, e vai fechando esse tema. Aqui provavelmente vai fechando o tema nessa questão desse single board aqui, que deve ser uma forma de monitoramento. No primeiro você diz as várias formas, sempre tem um conceito, você explica o que é, faz uma lista de possibilidades e vai fechando e dizendo qual é a possibilidade que você vai trabalhar. O segundo seria esse single board, que a gente faz de conta que sabe o que é. E o terceiro, aí você fala do single board, provavelmente, de novo, apresenta e faz uma lista de possibilidades. Então, apresenta o conceito e na lista deve falar de várias formas dele funcionar e etc e tal, e vai dizendo de todos esses aspectos eu vou considerar análise de desempenho. Então, e esse trabalho é sobre análise de desempenho. Provavelmente, análise de desempenho é o terceiro item, e nesse terceiro item vai falar alguma questão específica. Vamos ver o que é que tem aqui. Do jeito que eu falei, ó, sistemas de controle de monitoramento aéreo, tem um contexto, sistema de radares, etc e tal. De alguma forma, esse discurso vai chegando em computadores single board,
e tem um discurso que em algum momento chega na análise de desempenho. Esse trabalho aqui sentiu necessidade de colocar um item extra, 2.4, técnicas e estatísticas, que pode estar separado, ou pode estar dentro do 2.3, ou pode estar dentro da metodologia. Testes estatísticos poderia estar dentro da metodologia. Depende do trabalho. Então, é o que eu falo. O que eu falo é sobre sair do papel em branco. A partir daí, junto com a orientação, vai se vendo qual é a melhor forma de contar a história nesse trabalho. Aqui se entendeu que era importante botar técnicas estatísticas no item à parte, e não dentro de análise de desempenho, nem dentro de metodologia. Provavelmente porque tem um peso muito grande aqui, um conhecimento muito grande. Vamos pegar esse aqui mais na área de gestão. Mapeamento de processos, mapeamento e análise de processos em uma secretaria acadêmica, por meio de uso do PPM, que é uma anotação para mapeamento de processo. Quais são os 3 conceitos-chave aqui? Mapeamento de processos. Então, o tema geral é mapeamento de processo, qual é o papel dele na gestão. Tem várias, aí de novo, conceito, lista. Mapeamento de processo, conceito geral, lista. Várias formas de mapear e documentar processo. Termina essa primeira sessão geral falando do tema específico, que é esse BPM, que é uma anotação para mapeamento de processo. Então, no primeiro, mapeamento de processo, várias, por exemplo, vai afunilando para várias formas de documentar, provavelmente é o tema aqui, e dentre essas várias formas tem o PPM, aí você já puxa a segunda sessão, vai contando sua historinha e já puxa a segunda sessão, que é essa anotação BPM. Na anotação BPM tem a explicação mesmo da anotação, como é que usa, qual o papel dela, e esse é um caso interessante de um trabalho que a gente demora às vezes a achar qual é o terceiro item. O terceiro item, nesse caso, incrivelmente é o campo, secretaria, porque o campo de estudo, esse setor de secretaria, ele tem características específicas, você não vai tratar tudo desse setor. Então, qual é o aspecto desse campo que você vai trabalhar? Provavelmente o terceiro item é esse. Vamos ver aqui. Secretaria acadêmica, aqui, 2.1. Gestão de processo de modo geral, que aqui não está literal, mapeamento de processo, mas está representado. Gestão de processos, a importância de mapear processos, aqui foi essa linha, poderia ter ido na linha de mapeamento. Por isso a importância de que um trabalho desse, ele segue muito a linha do orientador. Alguns orientadores iriam direcionar esse trabalho para a gestão de processo, outros direcionariam esse gestão de processos, outros direcionariam esse primeiro item logo para mapeamento mesmo. Tanto faz, os dois estão bons. Depende do viés que você está dando no seu trabalho. Então, esse gestão de processo representa essa parte aqui, mapeamento e análise de processo, essa parte inicial. O segundo vai ser a BPM. Olha aqui, BPM, essa anotação. E o terceiro são os aspectos de um setor de gestão, de secretaria no caso, que são relevantes. O que isso fundamenta? Aqui é fundamentação. Parece estranho uma descrição de campo, mas é porque aqui vai dizer quais são os requisitos para esse mapeamento de processo nesse setor. É um fundamento também. O que precisa ter de característica nesse trabalho para realmente estar adequado? É ligado ao campo. É até difícil de explicar assim no abstrato, mas é isso. Esse terceiro trabalho é sempre ligado ao seu tema específico, e no caso é como funciona uma secretaria e quais são as características necessárias para eu mapear um processo para esse setor. É esse outro exemplo. Para terminar os exemplos, vamos olhar esse aqui. Escola e inclusão, desenvolvimento de um sistema tangível para o ensino de Libras. Como que eu faria aqui os 3 grandes temas? Acessibilidade, para mim, é o tema maior. Alguma questão de contextualização, acessibilidade, de novo, conceito. E aí, acessibilidade, essa seção vai dizer qual é o aspecto de acessibilidade que você vai comentar. Porque a fundamentação teórica não é dizer para o orientador e para a banca que eu estudei, não.
é para dizer o que significa esse conceito, por exemplo, acessibilidade neste trabalho, qual o aspecto de inclusão que a gente vai considerar. Então, para mim, o tema geral seria acessibilidade, talvez questão de já falando, mencionando alguma questão específica de Libras, não sei. O segundo tema seria algo ligado a sistema, tangível, a sistema. E o terceiro, algo específico de eu usar o sistema para essa acessibilidade. Então, o terceiro vai ter os fundamentos, os critérios específicos que esse tipo de solução precisa ter. Bora olhar aqui. A acessibilidade aqui foi colocado o segundo item. Pode ser também, é o que eu digo. Eu indico os temas gerais, mas depois que você faz a primeira versão, você vai ver a sua melhor forma de contar. Cada pessoa conta uma história diferente, de um jeito diferente. Então, acessibilidade, tema geral, depois vai fechando para interfaces, no caso lá, sistemas, está representando esse interface, está representando a parte sistema tangível. Então, como são esses sistemas, como são essas interfaces de contato com o usuário. E o terceiro é ligado ao tema específico do trabalho. Aqui está a língua de sinais. Certamente aqui dentro está especificando algo sobre como é que eu ponho essa língua lá dentro do sistema. Provavelmente é isso. Outra forma de contar essa história seria, primeiro, das minhas possíveis formas de contar, cada autor tem a sua. Seria acessibilidade, de um modo amplo, dizendo qual aspecto eu vou trabalhar. Depois, dentro de acessibilidade, a questão da língua de sinais, que ela é específica, que não necessariamente a pessoa vai ler da forma mais comum para quem não tem deficiência auditiva, e as várias formas de se comunicar com língua de sinais, e uma delas é nos sistemas de informação. E aí você terminaria com interfaces, que é a solução específica do projeto. Como eu trabalhar, fazer uma interface que funcione para o ensino de Libras, para o ensino da linguagem de sinais. E aí a gente vê, tem várias formas de cada um contar a história. Né? Essa última forma seria tema geral, acessibilidade, fechando com o papel da língua de sinais, e por último, tema específico do projeto. É uma forma de sair do zero e depois cada um arruma, como está aqui, da forma que melhor conta a sua história. Aqui eu encerro os exemplos.